A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Venho eu aqui contar um testemunho maravilhoso que eu recebi da nossa querida amiga Débora. Ela que passou 5 anos no deserto. Eu acho que esse número 5 tá batendo aqui no canal, hein? Direto testemunho de 5 anos. Misericórdia. Tomara que não sejam todos, né? Mas quem está mais tempo, eu tenho absoluta certeza que esse testemunho vai fortalecer vocês, para que vocês saibam que não há impossível para Deus. Ela inicia assim: a paz de Deus, meus irmãos e irmãs, hoje estou aqui para contar o meu testemunho. Sim, minha vez chegou. Me chamo Débora, tenho 37 anos, sou casada com o Diogo, de 38 anos. Somos casados há 15 anos e temos juntos um filho de 14, chamado Cauã. Eu passei 5 anos no deserto. Conheci meu esposo no ano de 2009. Ficamos juntos e logo engravidei do nosso filho. Com isso, fomos morar junto. Não nasci em berço evangélico e não tinha qualquer tipo de conhecimento bíblico, mas seguimos. Alugamos casa, mobiliamos e passamos a morar juntos. Para ser bem sincera, eu não tenho muita lembrança boa, porque meu casamento sempre foi muito conturbado, pois meu esposo sempre bebeu. E quando bebia, era briga, e eu, claro, não tinha sabedoria. Então tínhamos muitas brigas. Nessa época de nascimento do meu filho, eu não trabalhava. Tinha sido mandada embora e aproveitei para ter a criança. Com isso, só ele trabalhava. Passávamos apertado, mas ele dava conta. A bebida sempre presente. O Diogo ficou desempregado e nós tivemos que morar na casa do meu pai, que fica dentro do terreno da minha avó paterna. Olha a situação, né, gente? Não planejado, morando com os parentes, né? Logo eu arrumei um emprego e coloquei o Cauã, nosso filho, na creche. O ruim era porque morávamos no quintal da minha família e toda briga todo mundo ficava sabendo e ouvindo. Esse é o problema. Morar junto, né? Você também compartilha ali tanto as alegrias quanto as tristezas. Ela continua: meu esposo sempre congregou, não ia com frequência à igreja, mas sempre que apertava ele congregava e eu não entendia e também não ia. Ele sempre ia sozinho. Em 2014, sua mãe ficou muito doente, foi acometida de um câncer muito agressivo e veio a óbito em questão de meses. E o Diogo ficou muito mal, foi um processo bem difícil. Ele sofreu muito. Nosso casamento, que não era lá essas coisas, porque vivíamos debaixo de muita briga, entrou em crise e meses depois da morte da mãe dele, ele saiu de casa, foi morar com o pai dele. O Diogo sempre teve essa mania de sair de casa. Brigávamos, ele pegava as coisas dele e ia embora. Depois voltava. Só que dessa vez foi um pouco diferente, porque ele saiu e me deu uma dor muito grande. Hoje eu sei que era um deserto. Mas na época não tinha conhecimento algum. Passamos um mês sem contato e eu tive vontade de ir à igreja, porque ele sempre falava da palavra para mim. E eu achava aquilo muito legal, você ir na igreja e Deus falar com você. E no dia que ele decidiu ir embora, ele foi buscar a palavra, era culto de terça-feira. E quando ele chegou, ele disse assim para mim: Deus mandou um recado para você. Eu respondi: a igreja cheia de crente, Deus quis falar comigo. E ele respondeu: sim. Deus falou que já mandou anjos vir na nossa casa com bandeja de bênçãos para nós. Mas quando chegou na porta, o anjo recuou, porque sai tanta palavra feia e pesada da sua boca que o anjo não consegue entrar. Mas que hoje ele estava entrando para uma obra. Disse que as paredes dessa casa irão tremer, mas ele transforma seu coração duro de pedra e faz de carne, e que é desses corações que ele gosta. Nossa, olha que recado tremendo, né? E ela disse: na hora que ele falou isso, eu estava sentada na minha cama, no quarto, e uma lágrima caiu do meu rosto. Foi como se aquela palavra entrasse feito uma flecha em meu coração. No domingo, ele foi à igreja novamente, e durante o culto, Deus trouxe a palavra do Vale dos Ossos Secos. Na exortação, foi dito que Deus estava transformando a esposa dele, e que ele deveria crer, pois o Senhor estava mudando tudo em mim. Deus dizia: estou montando a sua esposa. Agora coloca um pé novo, agora a canela. E assim Deus foi falando parte a parte do corpo humano, até que por fim declarou: agora estou colocando uma saia, estou colocando um véu. Naquele momento, o irmão que presidiu o culto se levantou e completou a mensagem dizendo: e agora estou colocando vida, vida nova, renascimento nas águas. Eu me lembro que no
No mesmo dia dessa palavra, ao chegar do culto, nós brigamos feio. Não demorou muito tempo depois disso, ele foi embora. Pois bem, eu fiquei sozinha e sofrendo muito. E quis ir conhecer a igreja que tanto ele falava. Eu lembro que eu entrei na igreja, sentei, na hora da palavra, parecia que só tinha eu na igreja. Deus falou de toda a minha vida e me fez uma promessa. Na verdade, fez muitas promessas e eu passei a congregar. E logo Deus me chamou nas águas do Santo Batismo. Enquanto isso, o Diogo na casa do pai dele. Deus tomou uns caminhos e nos casamos no civil e voltamos a morar junto. Isso aconteceu no ano de 2016. Separamos em 2015 e casamos em 2016. Olha só que bênção, né? Deus já preparando o casal, fazendo documentação tudo certinho, um casamento como de fato deve ser. Aquilo que começa errado é difícil dar certo, mas Deus vai colocando tudo no lugar. Ela coloca assim, meu primeiro deserto, mas fui tomar conhecimento disso quando entrei no segundo. Esse foi o primeiro deserto dela. O Diogo sempre com a bebedeira, e isso tínhamos uma vida difícil, e foi me cansando demais. Eu fui desanimando, deixando a igreja de lado. O ano 16 foi bem difícil. Quando chegou no final de 2017, eu já não suportava mais. Só que algo estava acontecendo na vida do meu esposo. Deus tinha aberto uma porta de emprego para ele, onde só tinha um servo de Deus. E com isso, Deus foi transformando o coração do meu esposo. Mas eu estava muito cansada e desacreditada, porque sempre teve muitas promessas. Uns dias de melhora e depois voltava tudo de novo. Só que dessa vez era verdade. Mas o adversário já tinha preparado um prato e eu, sem maturidade nenhuma, caí. Eu traí meu esposo com um ex-namorado e hoje eu posso dizer com clareza e sem dor, porque não sinto mais. Porém, na época, foi uma dor insuportável de arrependimento em minha alma. Fui congregar com meu esposo depois do ocorrido e Deus mandava na palavra que ele me perdoava, mas eu tinha que pedir perdão a quem eu tinha prejudicado, porque a obra dele é assim, sim, sim e não, não. Nossa, que difícil, hein? Nossa, muito difícil. Aquela palavra entrou como flecha. Fui para casa e não tive como contar para ele. Fui trabalhar no dia seguinte e uma agonia me tomava, uma aflição. Até que não aguentei, liguei para ele que estava no trabalho e contei chorando. Ele saiu do trabalho e veio direto me encontrar. Eu disse para ele tudo o que tinha acontecido. Na hora, ele chorou, gritou e no mesmo momento me perdoou. Só que eu conhecia ele, sabia que não ia ser fácil o perdão. E disse que queria separação. Ele falou que não, que me perdoava e que agora ia ser diferente. Irmãos, ele se transformou em um marido maravilhoso, um caro servo de Deus. Meu ajudador, o esposo que toda mulher sonha. Eu vivi os melhores dias da minha vida. Eu nunca na vida pude imaginar que teria um marido desses e foram maravilhosos 8 meses. Parecia que eu estava no céu. Nós congregávamos, nós orávamos e era uma delícia. Mas ainda não estávamos do jeito que Deus queria. Na verdade, faltava eu conhecer esse Deus grandioso, não só de ouvir falar, mas de saber quem Ele é de fato. Olha só que forte isso, né? Que coisa mais forte. Ela continua, e no dia 19 de dezembro de 2018 começou o meu deserto. Nesse dia, o Diogo levantou da cama de manhã e a aliança dele caiu no chão do quarto e nunca mais achamos. Lembro que ele revirou o quarto todinho, mas a aliança nunca apareceu. Mais tarde, eu ia saber que aquele seria um sinal de Deus para nós. O nosso deserto começava ali. Depois desse dia, tudo passou a desandar. Eu não tinha mais marido dentro de casa, ele foi para a confraternização da empresa e voltou bêbado. Fazia 8 meses que ele não colocava uma dose de álcool na boca. E eu fiquei tão entristecida e ali ele não pagava mais nada das contas de casa. Eu tinha que me virar sozinha. Muita mentira. Chegava fim de semana, era o meu maior medo. Começava na sexta e até domingo. Tinha vezes que ele nem aparecia em casa. Virava noites e noites no bar e eu passei a buscar o Senhor com toda a minha força. Voltei a congregar firme. Quando a gente precisa de Deus, a gente volta a congregar que só Deus sabe como, né? Mas claro que tinha um processo a se passar. Em julho de 2020, ele foi embora novamente. Me levou no trabalho como fazia de costume, voltou em casa, pegou tudo o que era dele e foi embora. E mandou uma mensagem no WhatsApp. Nesse dia eu senti meus 2 pés na areia quente do deserto.
Ali começaria meu tratamento espiritual, meu encontro com esse Deus maravilhoso. Muita dor mesmo, a famosa primeira fase do deserto. Eu chorava no trabalho, chorava em casa, contava para todo mundo, não tinha vida para nada. Era do trabalho para casa, da casa para a igreja. Eu trabalhava no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social. Eu era entrevistadora social, ganhava R$ 1.600. O Diogo deixou um monte de contas, água, luz. Eu recebia da empresa um ticket de R$ 250. E esse foi o primeiro milagre que Deus fez. No mês seguinte, meu ticket de refeição dobrou, foi para R$ 550. E com isso eu consegui fazer a compra para casa, porque meu esposo nunca ajudou em nada. Olha só, eu sempre falo que Deus, ele parece que ele nos prepara, né? Porque eu lembro que no meu deserto também, e o meu salário dobrou. Deus preparou todas as coisas. Ela continua. No dia que ele foi embora, eu compartilhei com minhas companheiras de oração que eu louvo e glorifico a Deus por ter me dado elas. E uma delas me mandou um testemunho de restauração de casamento. Eu escutei tudinho e algo acendeu a minha fé. Era o canal do pastor Walter, que na época era presbítero. E como esse canal me ajudou? Eu passava o dia escutando testemunhos, fazia campanhas e congregava bastante. E Deus sempre foi me sustentando pela palavra e assim foi. Passei pelas fases do deserto. Demorei bastante na primeira fase, mas fui passando em todas. Não tínhamos contato nenhum. O meu deserto inteiro foi contato zero, mas ele sempre me procurava e vinha de madrugada, pedia para entrar e ficar junto. E no outro dia ele nem olhava na minha cara e ia embora. Me repudiava tanto e isso prevaleceu por muito tempo. Ele saiu de casa, foi morar com o pai, mas logo foi morar com uma outra mulher. Então, na realidade, não foi contato zero, né? Eles não conversavam, né? Tinham só intimidade, mas ali tinha sim um contato. Ela continua. Aconteceu um episódio, Deus recolheu o avô do meu esposo. Ele já vinha doente há tempos e eu não tinha muito contato com a família dele. Mas ali, assim, eles me contactaram dizendo o ocorrido. De início eu não quis ir, mas na madrugada Deus me deu um sonho e eu fui. Nossa, eu cheguei lá e dei de cara com meu esposo e outra mulher. Sim, eles estavam lá. Mas aquilo me doeu tanto, fiquei um pouco, cumprimentei todos da família, mas nem olhei na cara dele nem na outra mulher e vim embora. Acabada. Eu senti tanta dor nesse dia. Cheguei em casa arrasada, deitei e chorei o resto do dia todo e ao mesmo tempo estava acontecendo um rebuliço em meu trabalho. Tinha se levantado uma calúnia contra mim. Olha, meus irmãos, eu estava sofrendo tanto nessa época que eu não sei como consegui superar. Na verdade, eu nem sei. Era realmente a mão de Deus me sustentando. Eu sempre congregando e Deus falando para eu aguentar firme que Ele ia me dar a vitória. Cada culto, Deus só faltava falar o meu nome e eu me sustentava com aquela palavra. Quando estava muito difícil de suportar, Deus mandava anjos em minha casa. E era cada profecia, eu sentia tanta presença de Deus, e isso fazia eu aguentar mais um pouco e ir adiante. Assim os anos foram passando. De tempo em tempo ele vinha, passava a noite e ia embora. No ano de 2023, eu ainda estava no processo difícil em meu serviço. Esqueci de falar para vocês que em meio a esse rebuliço todo, eu me matriculei na faculdade de serviço social e Deus me sustentou. Confesso que tinha dias que eu não conseguia fazer aulas, provas, mas Deus me sustentou e sempre me ajudou a tirar notas boas. Então, voltando na parte do meu trabalho, Deus veio ao meu encontro, fez uma obra linda, consegui ser mandada embora, fiquei em casa recebendo seguro e terminando meu estágio. No ano de 2024 eu me formei, fui efetivada no estágio e comecei a trabalhar como assistente social. Deus fez essa obra e me exaltou. Eu passei a receber 2 vezes mais do que eu recebia. Deus dobrou meu salário. E esse é o motivo de eu engrandecer o nome do Senhor. Porque toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Porque capacidade não temos, mas Deus é aquele que nos capacita e nos fortalece na presença dEle. E assim Deus foi cumprindo todas as suas promessas em minha vida. Nessa época eu já estava na 3ª fase do meu deserto, já descansando no Senhor. Eu sempre falo, o Senhor não deixa ninguém na mão, né? Deus preparou faculdade no momento difícil, Deus preparou que ela pudesse ter um emprego bom, um emprego digno, que o salário dela pudesse ser bom. Olha só, tudo isso durante o deserto.
Por quê? Porque Deus faz. Enquanto não vem um milagre, enquanto não vem a cereja do bolo, que é, de fato, a restauração do casamento, o Senhor vai trabalhando em todas as outras áreas. E ela continua. No decorrer desse deserto, Deus sempre me mostrava em sonho tudo que meu marido fazia, eu ia fazer. Certa vez, Deus me deu um sonho dizendo que meu esposo ia voltar, me revelou o mês e o dia. Como eu estava no meu descanso, eu continuei vivendo a minha vida no meu trabalho novo, fazendo academia, congregando, indo a parque com meu filho, saindo com minhas irmãs e minha mãe. Eu estava super bem, mas nunca deixava de orar, sempre fazendo campanha de oração no canal do irmão Walter, subindo um monte com as minhas irmãs companheiras, esperando em Deus. Aqui muito importante, ela não deixou de viver. Né? Ela viveu, sim, aproveitando a vida com a mãe, com a família, né? Os familiares, o filho, mas crendo na restauração. Voltando um pouquinho, em dezembro de 2023, eu fiz uma campanha do pastor Walter, Amantes Libertos. Essa campanha era de 21 dias, então ele terminou dia 21, guardem essa data. Eu não vou me lembrar muito o dia, mas no decorrer dessa semana, não sei se dia 22 ou 23 de dezembro, Diogo me liga às 6 da manhã, chorando, dizendo que o tio dele tinha morrido. Eu consolei por telefone e ele desligou. No dia 24 de dezembro à noite, meu ex-cunhado me liga dizendo que chamou o Diogo para ficar com ele, porque ele estava sozinho e sem lugar para ir. Estava muito triste. Irmãs, ressaltando uma coisa, eu não ia em redes sociais atrás para ver algo, eu não tocava no assunto com ninguém sobre ele, mas quando Deus queria que eu ficasse sabendo sobre ele, sempre arrumava um jeito e sempre a notícia chegava até mim. Pois bem, eu disse para o meu ex-cunhado no telefone que ele precisava de Deus e que só Deus poderia consolar o coração dele, e desliguei. E na última semana do ano, o Diogo surge e fala para mim que desde o dia 21 estava dormindo no carro. Reparem, no dia 21 que terminou a nossa campanha, e que ele tinha saído do trabalho e estava indo morar na praia com sua avó e seu pai, e se foi. Passou a virada do ano lá e nós seguimos sem nos falar, contato zero. Mas lá não deu muito certas coisas. Ele não se deu bem morando com a avó e o pai. Seu pai sofreu um infarto por uma cirurgia e entrou em contato comigo, contando do ocorrido, e que só ia esperar o pai ter alta para vir embora para São Paulo, porque estava insustentável morar com eles no mesmo teto. Ele estava enfrentando o deserto dele. Bebia todo dia, ficava na beira do rio pescando e pura depressão. A outra mulher tinha largado ele depois dele ter gastado todo o dinheiro que ele recebeu de herança da mãe. Conclusão, ele estava sem nada, sem emprego, sem dinheiro e sem lugar para ficar. E no dia 24 de fevereiro, ele retornou para casa. Me ligou um dia antes dizendo que minhas orações tinham sido ouvidas, me pedindo perdão. Olha só, teve que perder tudo, né? Bem parecida aqui com o filho pródigo. Eu pensei que ali era o dia da restauração do meu casamento, mas nessa época eu já tinha descoberto o canal da Sol e já tinha maratonado todos os vídeos e já tinha aprendido que o deserto tinha suas 4 fases. Pois bem, né? A gente pensa que a restauração é o fim e muitas vezes o retorno é apenas o começo, né? Não quero desanimar ninguém, porque tem uns retornos assim maravilhosos, outros misericórdia, que a prova é grande. Mas vamos continuar o testemunho dela. Pois bem, eu vivi intensamente essa 4ª fase. Diogo chegou e na noite de sua chegada ele foi carinhoso e tudo, mas na manhã do dia seguinte tudo mudou. O repúdio tomou conta, ele nem olhava na minha cara. Saía de manhã e voltava à noite bêbado. Ele bebia todos os dias e quando estava em casa era somente no sofá mexendo no celular com o fone. Passou a dormir todas as noites no sofá. Não dirigia a palavra a mim, era totalmente frio. Gente, para quem espera a restauração num príncipe no cavalo alado, muitas vezes vai se decepcionar. Daí a pessoa pode chegar eu quero chegar nesse ponto, que a pessoa fala, poxa, eu orei tanto, eu jejuei, eu busquei para vir uma restauração com esse cara. Qual que é o primeiro pensamento? Vou largar ele. Vou largar, não quero, desse jeito eu não quero. A maioria acontece isso. Mas aqui é uma prova de fogo. O inimigo ele coloca tudo isso para você desistir, porque é a última cartada, ele já está perdendo. Então, quando você desiste nessa fase, é muito fácil, porque daí acabou.
Só que o nosso Deus é poderoso. Se você estiver firme, você obtém a vitória. Olha só o que ela fez. Vou dizer a vocês que fase dolorida, meu Deus, é a quarta fase, a que eu falo para vocês. Tem um vídeo, vou deixar até aqui, tá? Aqui em cima, quem não escutou esse vídeo aqui, ouça. As 4 fases do deserto espiritual, que é muito bom vocês conhecerem as fases, para depois não dizer que ninguém avisou. Eu avisei. Ela continua. Ele estava desempregado, eu arcando com tudo, e com isso eu me enrolei com as contas acumuladas. Tive que fazer empréstimos, estava muito endividada. E foi se passando os meses e ele só piorando, bebendo todos os dias, passando noites fora e minha família presenciando, porque eu morava no quintal da minha avó paterna. Em julho, ele arrumou um emprego e eu achei que as coisas iam encaminhar. Pensa, gente, o cara, eu não entendo. A pessoa não tem dinheiro, mas tem pra sair pra beber, né? Apesar que companheiro de cachaça, né, é o que mais tem. Ela colocou assim, vamos voltar ali. Em julho ele arrumou um emprego e eu achei que as coisas estavam se encaminhando. Fizemos planos. Ele falou pra gente mudar de endereço e alugar uma casa. Como eu já tinha esse desejo, fui buscar a palavra e Deus confirmou. E do nada apareceu um apartamento, ele todo empolgado, dizendo que ia ser tudo diferente. E claro, que eu fiquei na mão. Ela dá até risada, né? A gente já começa a rir, né, dos percalços aqui, é porque a gente tá totalmente restaurada, totalmente liberta. No primeiro salário, ele não ajudou em nada. Organizamos a mudança e no dia da mudança ele não ajudou, me deixou sozinha. Eu só sabia chorar. Minha família e minha amiga com o marido dela me ajudaram e fizeram a mudança. Eu paguei tudo. O frete, o carreto que ela fala, né? Montador de móveis, tudo. Ele chegou à noite com tudo no lugar e no dia do pagamento, mais uma vez, ele não me ajudou. Mais uma vez fiquei na mão e pagando aluguel, contas da casa e mercado. Eu me via desesperada e, para completar, a dona do apartamento que alugamos não pagava condomínio e ficávamos sem água. Gente, não é uma provação de dar vontade de tacar um homem desse lá desse prédio? Não façam isso. Mas olha que raiva que dá. Ela continua. O Diogo nem me olhava, falávamos muito pouco e estava muito difícil pagar tudo sozinha e mais difícil ainda suportar o desprezo e o repúdio. Os dias foram se passando e a dor só aumentando, até que novamente ele pegou as coisas dele e foi embora. Do mesmo jeito que foi a primeira vez, ele esperou eu ir trabalhar, pegou as coisas dele e se foi. Eu me vi no desespero. Eu tinha mudado de casa, eu estava pagando aluguel sozinha e ainda por cima a dona do apartamento que aluguei mais uma vez não tinha pago o condomínio. Eu estava ali novamente abandonada, sem saber o que fazer. Mas Deus é tão maravilhoso que em 20 dias ele criou o caminho e preparou uma nova mudança para mim. Fui para um apartamento ainda mais perto do meu trabalho e R$ 300 mais barato do que este que eu estava pagando. Eu entrei no ano de 2025 nesse novo apartamento. E Deus, mais uma vez, cumpriu a sua promessa na minha vida. Ele virou o meu cativeiro. Glória a Deus por isso. Olha só que gratidão, né? Essa mulher é uma mulher de fé. Ela continua. E Deus não parou por aí. Me deu uma promoção no meu trabalho. Eu fui promovida para gerente. Eu fiquei tão feliz porque tudo estava se encaixando na minha vida. Eu tinha chegado no ponto que Deus queria. Sentia falta do meu esposo, sim, mas eu estava em paz, restaurada, descansada. Isso que é importante. Uma mente em paz é tudo. Em julho deste ano, no dia 24, completou 5 anos que ele tinha ido embora. E na semana ele me manda uma mensagem com a procuração para eu assinar o divórcio. Meu coração apertou, fiquei bem entristecida. Fui buscar a palavra na igreja e Deus falou face a face com a minha alma. Disse para eu ter fé e confiar nele, pois ele estava indo lá no inferno buscar meu marido, que o adversário tinha levado. Mas ele ia trazer de volta e não ia ter divórcio. Olha que palavra forte. Gente, que palavra maravilhosa. Saí da igreja com meu coração em paz. O advogado que meu marido tinha contratado ficava me mandando mensagens. E como somos carne, me deixava combater. E ficava numa aflição. Mas eu procurava congregar e lembrar da palavra e aquela aflição passava.
Entrou o mês de agosto e eu tinha marcado de ir num show com minha amiga de infância, minhas irmãs e meus cunhados. E eu sempre postando fotos no meu WhatsApp, não para ele ver, mas porque eu estava feliz e quis compartilhar. Ele visualizou, era difícil ele visualizar. Olha só que eu falei isso ontem, né, para as amigas aí do grupo. Eu disse assim, a gente não tem que colocar foto para mostrar para o outro, né? Não tem que colocar status com indireta, com versículo, ai, tô morrendo, né? Mas a gente tem que fazer isso porque a gente tá feliz. Porque senão nem adianta compartilhar. E ela colocou não para ele ver, porque nem visualizava, ela colocou para ela porque ela estava feliz. E isso é muito importante, a gente ter sabedoria no deserto, né? Não querer atingir o outro, porque Deus conhece nosso coração, né? Fazer porque quer, não pelo outro. E ela continua. Quando cheguei em casa do show, ele me mandou uma mensagem dizendo que ia cancelar o divórcio, dizendo que queria me ver e foi para a porta do meu prédio. Eu saí para falar com ele. E ele falou que tentou todos esses anos, mas não conseguiu parar de me amar e que estava disposto a recomeçar e fazer o papel dele. Neste momento, ele está trazendo as coisas dele. Já trouxe as roupas, mas disse que vai buscar o resto das coisas e eu permaneço firme e confiante na palavra, tendo a certeza que o Senhor já fez. Agora é uma questão de tempo para que tudo fique no seu devido lugar. Veja bem, ela não está confiando no marido. Ela está confiando em Deus. O Senhor, na palavra, falou que não haveria divórcio. E ela confiou, ela se manteve firme na palavra. Ela coloca aqui. Eu agradeço primeiramente a esse Deus maravilhoso que sempre me amparou, ao canal Juntos Somos Um do Pastor Walter, que me ajudou muito. Fiz muitas campanhas, escutei muitos testemunhos que me edificou e também eu agradeço ao canal da Sol, o Restaurar Casamentos. Eu escutei cada palavra, cada conselho. Os vídeos da quarta fase do deserto eu devo ter escutado umas 100 vezes, porque tudo que ela fala ali eu vivi quando meu marido voltou para casa no ano passado. Bom, eu espero que eu tenha conseguido me expressar. Eu agradeço a Deus, obrigada por tudo e Deus abençoe a todos. Até mais. Ela me mandou esse testemunho ontem, dia 6 de agosto. Débora Passos. Olha só o que eu quero falar. Muitos podem dizer, mas não houve restauração. Gente, o Senhor está fazendo milagre. É um processo, né? Só dele voltar para casa é um milagre. Só que muitas pessoas não testemunham, porque as pessoas querem tudo perfeito. Não há perfeição, só que com a sabedoria que ela tem hoje, com a conversão dela, porque a gente vê que ela hoje é uma pessoa convertida, ela pode sim lutar e buscar a restauração do casamento dela. É difícil quando o marido volta? Tem uns que não são difíceis. Tem casos que o cônjuge volta transformado, né? E ali eles prosseguem, isso é maravilhoso. Mas os que não voltam assim... Aquele que buscou, não pode entregar de mão em bandeja para o inimigo, não. Tenta mais um pouquinho, né? Você vai nadar e morrer na praia? Não, você vai alcançar o seu objetivo com Deus. E o mais importante, ela não está se guiando pelo homem, ela não está confiando na palavra do homem. Ela está se guiando pela palavra. O que é se guiar pela palavra? É você ir no culto, pedir a Deus, orar na tua casa antes, em silêncio, falar, Senhor, fala comigo. E lá no culto o Senhor te responder e você saber claramente que é com você. Eu lembro que um dia eu estava no desespero, porque meu marido tinha pedido divórcio, tinha pedido que eu assinasse o divórcio, eu estava ali com aquele coração angustiado, porque eu já estava orando há tanto tempo, então eu achava que já haveria restauração. E quando isso não aconteceu, eu fiquei muito mal. E fui numa igreja onde ninguém me conhecia. E lá, o irmão levantou e falou assim, o inimigo entrou na tua casa, dizendo que a separação. Mas olha aqui esse nome, está escrito Jesus Cristo. Esse nome te diz que é restauração. Não haverá separação, não haverá divórcio. Você vai cantar a vitória. Eu tomei posse daquela palavra. E toda vez que vinha uma dúvida, eu falava, não, se o Senhor falou, ele vai cumprir. E ele cumpriu. Então a palavra é muito importante. Seguir pela palavra, ore, jejue e busque para você ter uma restauração maravilhosa como a colega que teve. Então, gente, o testemunho dela completo, né, escrito, está no blog www.restaurarcasamentos.blogspot.com. Podem ler, podem compartilhar. O vídeo vai estar à disposição. E quem quiser, né, vou deixar o e-mail dela embaixo, assim como eu faço sempre,
vocês, quem estiver passando por uma situação difícil, caso queira entrar em contato, eu tenho absoluta certeza que ela, com todo amor, né, vai ajudá-los. Então, fica essa mensagem para vocês. Eu estou muito feliz que foi mais um casamento que Deus restaurou e foi mais uma luta perdida do inimigo. A guerra é vencida com Deus. Amém? Que Deus abençoe todos nós, que tenhamos todos uma linda e uma ótima semana.